Tá bom, antes de tudo, galera, salva de palmas pro Gustavo pra gente dar uma energizada, né? Obrigado por ter comparecido, tá? Eu, assim, falo por mim, mas acho que falo por muitos daqui que o Janela é um projeto que, cara, é uma empresa que, cara, ela inspira muito a gente na maneira de conduzir as coisas, na maneira de comunicar as coisas, da maneira que vocês levam o negócio também e ver o quanto tá expandindo, é um case muito foda, então... Acho que foi o primeiro convidado que passou na nossa cabeça, cara, vamos falar com o Gustavo, porque é um case muito maneiro pra gente conseguir compartilhar com a galera que tá aqui presencial, mas com a galera também que tá vendo a gente ali no YouTube. Então, galera, não deixe de fazer sua pergunta, tá? Deixa a pergunta aí nos comentários que a gente vai ficar vendo por aqui. A Amanda vai dar uma olhada. Mas eu queria agradecer do fundo do coração o tempo, tá? Sei que a agenda é corrida pra caramba. E eu queria que você contasse um pouco, né, da história do Janela. E a agenda é corrida pra caramba, porque são, sei lá quantas franquias hoje já? Hoje são 28 bares. 28. Meu, tem uma empresa, já não aguento mais. Se tivesse ter Mas eu 28... também já não aguento mais. Se eu tivesse com 28... E mais 24 softs também. Porque a soft também, pessoal, é do grupo aí. Olha lá. Nesse friozinho é bom tomar um sorvete. Então, se vocês quiserem lá também. E eu tava vendo alguns podcasts que, cara, tem vários países que a tendência é mais tomar sorvete no inverno do que no verão, né? Então, pode tomar lá então. Esquece. Mas queria que você contasse um pouco da história. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceitado também pagar os 20 mil reais Bom, pessoal, meu nome é Gustavo. Pra quem não me conhece, a grande maioria das pessoas me chama de Paiva, que é meu sobrenome. Até estranho quando me chamam de Gustavo. Trabalho com bar aí quase 10 anos. Antes do Janela, a gente teve alguns outros testes, alguns que deram certo, que estão até hoje, alguns que acabaram fechando. Sou designer de formação, assim como o Thales, também fui para a área de especialização na parte de co-hunting, na análise de tendências e a parte de storytelling. E acho que, até dou uma dica antes, não importa o curso que você faça, eu acho que são duas áreas que você, independente do que você queira fazer, se você quer empreender, a parte de análise de tendência e de comportamento de consumo, eu acho que elas vão te ajudar para qualquer coisa que vocês forem fazer. Então, fica a dica aí já. Bom, o Janela ele nasceu em 2017, mas antes disso, eu e o Pedro, que foi meu primeiro sócio nessa parte de entretenimento, gastronomia, a gente abriu o Gardes, que era um rooftop bar no Pátio Batel. Em 2016 a gente abriu. Antes disso eu tive produtora, tive agência, trabalhei mais com a parte de marketing mesmo, fiquei 3 anos trabalhando. Saí da faculdade em 2013, eu já estava com 6 meses de agência. Dentro da faculdade já comecei a montar a agência, daí a produtora veio em sequência. E conheci o Pedro, que foi meu sócio, porque a minha agência atendia a empresa dele, que era uma empresa de aplicativos. Ou seja, um cara era engenheiro, o outro cara era do design. E a gente se cansou do que a gente estava fazendo e a gente se juntou para fazer alguma coisa. E foi daí que surgiu o Gardes. O Gardes veio com uma ideia de trazer uma experiência que ainda não tinha aqui, de um bar no rooftop, céu aberto e tudo mais, até porque Curitiba, né, frio, o rooftop não é tão querido assim. Mas a gente ficou ali mais ou menos 9 meses na construção do projeto, buscando investimento. A gente não tinha dinheiro do bolso. Nesse momento eu trabalhava no Ceasa e o Pedro trabalhava como Uber, e a gente tentando buscar investimento, fazer o negócio acontecer. Conseguimos o investidor, abrimos o Gardes, ficamos 1 ano trabalhando com o Gardes lá. Depois abrimos a Pinot, que foi uma adega / wine bar também no Pátio Batel. E a partir disso, a gente começou a olhar o mercado de outra forma, porque a gente começou a conhecer sobre coquetelaria, começou a conhecer sobre bar, entretenimento, e a gente viu que tinha muitas possibilidades que a gente podia fazer dentro desse meio, principalmente porque a gente começou a ver a parceria que a gente poderia ter feito com marcas, a gente começou a ver custo de coisas, custo de insumos, e a gente entendeu que, naquela época, você comprava um drink em Curitiba, 35, 40 reais. Se você ia para São Paulo, era 35, 40, 50 reais. E a gente olhava o custo do drink e a gente falou, cara, não precisa ser tão caro assim, sabe? E a gente pensou, como que a gente consegue transformar essa experiência do drink numa experiência um pouco mais democrática. Né? Exatamente. Então, o Janela, ele nasceu exatamente com essa frase. A gente falou, cara, vamos tentar democratizar a coquetelaria. Então, hoje nós somos a maior rede de coquetelaria do Brasil, focada então nessa parte de coquetelarias. E engraçado que daí é uma coquetelaria que não utiliza copo de vidro, mas a gente considera a coquetelaria como uma alta coquetelaria, porque a gente separa ali
mistura de coquetel, né? Então a gente fala que tem lugar que faz mistura, tem lugar que faz coquetel. A gente se posiciona como coquetelaria. E quando a gente ainda estava no Gardes, a gente estava mapeando alguns pontos da cidade aqui de Curitiba que a gente via um potencial de crescimento. A gente viu o movimento de rua crescendo muito ali com o WTF e com pizza na época. Então a gente tinha pizza de rua, tinha hambúrguer de rua, mas a gente não tinha coquetelaria de rua. E daí a gente falou, pô, a gente já tava vendo o movimento fora, da galera não querendo pagar para entrar nos rolês e tudo mais. E a gente falou, eu acho que talvez agora seja a hora da gente unir essa possibilidade de a gente conseguir entregar um drink custo-benefício, junto com essa questão da galera não tá querendo mais pra pagar para entrar em nenhum lugar, tudo no mesmo lugar e com comida também para que a galera ficasse lá no ambiente. Aí a gente achou esse ponto na Prudente de Moraes. Ele era um quartinho de entulho de um restaurante que tinha na esquina, que hoje é o Janela inteiro, e a gente sublocou, não indico sublocar, não subloquem, mas a gente sublocou, foi assim que a gente começou, e em 40 metros quadrados a gente acabou abrindo o Janela. Na época a gente tinha 9 opções de drink, 2 opções de chopp e 3 opções de hambúrguer. A gente começou assim, a cozinha ainda era terceirizada do restaurante do lado, e aí foi quando a gente começou a evoluir. Então, desde o início, diferente do Gardes, a gente pegou tudo que a gente errou no Gardes, aprendeu lá, porque, né, quer queira ou não, lá a gente ainda era marinheiro de primeira viagem. A gente pegou tudo que a gente entendeu e a gente colocou no Janela tudo arrumado, digamos assim. Então, desde o início, a gente sabia muito o que a gente queria com o Janela, que era ser um bar para atingir muita gente, então não dava para ser drink demorado. Pô, no Gardes a gente tinha drink batido, drink misturado, drink montado, drink, vários tipos. Demorava, sei lá, 10, 15 minutos às vezes para atender 2 ou 3 pessoas. No Janela a gente bateu, não, ali vai ser só um método de produção, então todos os drinks são feitos da mesma forma, quase vira um Fordismo ali, então a gente consegue atender, tudo isso foi pensado para atender galera mesmo, uma grande quantidade de gente, porque a gente tinha espaço de 40 metros quadrados. Então não ia dar pra gente ganhar dinheiro atendendo 10 pessoas dentro dos 40 metros quadrados. E num preço democrático, né? Exatamente. Então, a gente foi tudo pensado nisso, a gente abriu. Foi muito legal que, assim, o que a gente demorou 9 meses para conseguir um investidor pro Gardes, quando a gente pensou em abrir o Janela, a gente ainda não tinha dinheiro, e a gente foi atrás de investidor. Só que em uma semana já tinha 3 pessoas querendo investir. E daí foi legal, a gente puxou um sócio nosso, que hoje é o Felipe também tá com a gente, então eu, Pedro e o Lipe, e montamos o Janela, e foi muito legal que ele, desde do nascimento ali, ele foi uma curva ascendente, assim, né? Então, só na pandemia que daí ele caiu muito, mas daí já voltamos ao mesmo ponto. Hoje, isso é uma coisa que a gente acha muito legal, a gente tá em 8 anos de marca, e no mês passado a gente bateu o recorde de faturamento. Então, quer dizer que a gente tá conseguindo manter, claro, os públicos vão mudando, então às vezes quem ia não vai mais, e assim por diante, mas a gente conseguiu manter. Abrimos nesses 40 metros quadrados. Depois de um ano, a gente ganhou o nosso... Ganhou não. A gente foi indicado como o melhor coquetel da cidade. Isso foi um marco, porque a gente falou assim, cara, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de tornar a coquetelaria um negócio acessível e se posicionar como um bar de coquetelaria. Porque eram só taças de vidro lindíssimas e, de repente, pum, um copo de plástico de R$15. Foi muito legal ser indicado. A gente foi mais uma outra vez depois também por hambúrguer e tudo mais. A gente falou, bom, a gente atingiu o nosso objetivo. Depois de um ano, a gente também pegou a esquina. Quando a gente pegou a esquina inteira, a gente não abriu Janela, a gente abriu o Porta Bar. O Porta, ele era um bar de vinho e pizza. E foi engraçado que a gente, na época era 2018, a gente abriu um pop-up bar. Tipo, loja pop-up, muita gente conhecia. Ah, vamos abrir uma loja ali, ela vai fechar. Bar pop-up, até então, a galera não tava muito assimilando o que era. A gente falou, não, a gente vai abrir em dezembro e a gente vai fechar em março. Aí todo mundo, tá bom, vamos sim. E foi isso que a gente fez. A gente abriu em dezembro e fechou em março. E bombou muito, porque a galera não queria perder. Tipo assim, não, eu fui, sabe? E daí, quando a gente fechou o Porta, a gente abriu Janela, e daí virou o grande Janela que é hoje. De lá pra cá, foi aumentando, a gente testou o Janela Burger também, a gente abriu algumas operações de só hamburgueria, daí a gente viu que o nosso negócio era bebida mesmo, voltamos um pouco, a gente lançou o nosso principal drink em lata, em garrafa, testamos isso também, voltamos um pouco porque nosso lance não era distribuição, era de fato experiência, entretenimento, e em 2021 a gente decidiu franquear, fomos logo no pós-pandemia ali, começamos a franquear, de lá pra cá já mais de 50 bares aí que ou já abriram ou vão ser abertos. E agora, recentemente, em 2023, a gente montou o Grupo Rua. O grupo
comprou uma parte da Soft, a gente também está fazendo a expansão da Soft Ice Cream, e montamos recentemente o Mesa Boteco, que fica ali do lado do Janela, mais para pegar esse público que tá voltou, né, recentemente, de boteco. Que maneiro, que maneiro. Bem rápido, aí consegui. E eu falo bastante. Não, sensacional, pô, sensacional. Foi... É que não tem como ser breve também, né? Exato. Porque é muita coisa que vocês fizeram também, não tem 8 jeito. anos, né? 8 anos compilados aí. Cara, é doideira, é doideira. E deixa eu te perguntar, cara, Janela hoje, quando você olha o resultado, é o resultado que você tinha de principal ideia mesmo desde o começo? Ou a coisa tomou um rumo talvez não tão diferente, ou completamente diferente do que você imaginava? Como que é isso? Cara, assim, de faturamento, sendo bem sincero, quando a gente abriu, a gente não imaginou que a gente ia faturar quanto a gente fatura. Hoje, e a gente fala tranquilo, porque hoje a gente lida muito com o Janela como empresa, então não tenho muito preocupação em compartilhar números, assim. Hoje o bar ele fatura mais ou menos 350 a 400 mil. Quando a gente abriu, a gente não achou que a gente faturaria isso com um bar. A gente achou, a gente olhava naquela época os bares de Curitiba, claro, que eram bares que vendem as coisas bem mais caras que a gente, tinham um faturamento de 400, 500. A gente falou, cara, então a gente não vai chegar nisso. E a gente acabou chegando. Depois de 2 anos, mais ou menos, no primeiro ano a gente bateu lá 120. A gente achou que a gente ia ficar mais ou menos por ali. Uma coisa que mudou muito também, a gente sabia que a gente ia ser grande. Isso desde o início. Isso é uma coisa até... Você que tem bar? É uma coisa que eu tô com uma série lá no meu Instagram, até pra vocês que estão com bar aí. Lá, que é arroba Gustavo de Paiva. Boa. Que é como eu montaria um bar do zero. Tá no episódio 5. E no episódio 2, eu acho, eu compartilho uma frase que me marca muito. Que é, se você vai abrir qualquer coisa, abra uma marca, não abra uma lojinha. Tipo, tem uma marca, uma lojinha ali. Não, tem um barzinho. Não, tem o tananã. Você tem uma marca. Então, desde o início, a gente queria ser grande. Só que a gente achou que a gente ia crescer próprio. A gente achou que ia abrindo os nossos, devagarinho e tal. Esse foi uma herança da pandemia. Como a gente teve uma vitória na pandemia que foi não mandar ninguém embora. A gente concordou em não mandar ninguém, a gente passou por isso, só que o caixa foi, né? Foi todo o caixa. A gente também teve uma vitória de não precisar tirar do bolso de nenhum dos sócios. Essa parte financeira também é muito importante, que é uma parte no mundo de bar e restaurante que é bem complexa, assim. Durante a pandemia, o pessoal não tinha fluxo de caixa para passar 10 dias. E a gente conseguiu passar por todos os meses, não mandou ninguém embora, porém esvaziou o caixa. Então, como que a gente cresce? Como a gente abre outro sem nada? E daí a gente optou por crescer por franquia. Então, isso mudou, mas o objetivo era esse de ter uma expansão, de ser uma marca a nível nacional. Que maneiro, que maneiro. Aí, ó, galera que tá acompanhando a gente aí, não deixem de seguir o Gustavo e acompanhar. Pode ser que tenha uma janela na sua cidade. É verdade, quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Deus abre a janela, né? Vamos pra cima. Então, olha lá como é, né? E, cara, o Janela, querendo ou não, ele acabou se tornando, até pelo fato de ser acessível, né? Ele acabou se tornando uma marca muito querida, principalmente pro público jovem, né? Sim. E que acabou pegando esse movimento de rua e tal, que, cara, é muito massa, né? Eu queria saber como que você acha, o que você acha, ou como você acha que o Janela se tornou, né? Esse point que a galera não quer só comer e ir embora, ela quer ficar e ela muitas vezes não quer entrar numa balada, ela não quer entrar em nenhum lugar, ela quer ficar ali porque, cara, ali virou um ambiente mais confortável pra ela. Sim. Como que você acha que foi isso? Cara, foi proposital. E isso é uma coisa que, assim, vocês que estão criando marca agora, que vocês pretendem abrir o bar de vocês têm que ter uma posição. Vocês têm que saber quem é o público de vocês. Eu acho que isso é o principal. Quando você sabe quem é o público de vocês vão crescer mais rápido, vocês vão conseguir se comunicar mais rápido com essas pessoas. E desde o início, propositalmente, a gente escolheu o público jovem. Porque tem vários públicos que não precisam do esforço que o público jovem precisa. O público jovem, ele é o público que cria o consumo. O que muda, quem muda tudo que está sendo consumido é o público jovem. O público que vai envelhecendo, por mais que passe geração por geração, toda geração, a geração Z também vai chegar com 35 anos e vai estar cansando, vai querer sentar mais. E vai chegar a geração Twin to Fly. Mas todas elas, quando vão envelhecendo, eles vão querendo ficar mais confortáveis. Então, quando você opta por trabalhar com esse público, você precisa inventar menos, mas você tem que acertar mais. Então, por exemplo, eu brinco que esses dias eu fui num restaurante francês aqui e tal, e eu comi um prato, que eu já comi um prato muito parecido em outros lugares. Mas eu queria chegar lá, sentar, ser bem atendido, num ambiente confortável e comer uma comida boa. Eu paguei 3 vezes o que eu já tinha pago em outros lugares. Só que,
o ambiente fez aquilo valer. Tipo, eu não saí de lá falando assim, puta merda, eu fui roubado. Não, porque o ambiente era o ambiente que eu escolhi pra ter aquela experiência. O Janela, a gente projetou para ser uma experiência para jovem. A gente fala muito, em todas as nossas marcas que a gente vai criar, sobre design de serviço. Quem não é muito ligado em design de serviço, procure um pouco mais sobre. O design de serviço, ele vai linkar tudo o que você precisa para o teu negócio dar certo. Ele vai ser o cara que vai linkar o branding com o operacional, com os fornecedores, e tudo isso junto vai fazer com que a experiência aconteça. A gente fala que o nosso segredo é fazer o básico bem feito. Quando a gente fala de básico bem feito, às vezes as pessoas, elas não entendem o que é o básico. Às vezes o básico é o produto. Sim, só que se você tem um produto bom e tem uma experiência ruim, ou não tem branding, às vezes você não vende. Tá cheio. Eu acho que todo mundo já foi no restaurante e fala assim, puta merda, a comida aqui é uma delícia e esse lugar não vai pra frente. Cara, porque não tem um branding, não tem uma experiência legal, não tem um atendimento legal. Aí você vai em outro lugar que é o contrário. Tem uma comida mais ou menos, mas a galera vai todo mundo por conta do brand, por conta do marketing e tudo mais. A gente faz bem tudo. Então você tem que ter um produto bom, minimamente bom. Esse é o principal. Você tem que ter uma gestão boa e você tem que ter uma experiência e um branding legal. Então o design de serviço, ele pega um pouco de tudo isso. Então quando a gente foi projetar o Janela, a gente já fez direcionado para o público mais jovem. Por exemplo, a gente tem constantes reclamações quando um Janela abre numa cidade sobre alguns pontos. Que quando a gente olha e fala assim, previsível. Que é, vai um cara de 40 anos que vai reclamar no Google que não tinha cadeira para sentar. Vai um cara no Google reclamar com a copa de plástico. Vai um cara falar que ele tem que ir até o balcão pra pegar... E aquilo que a gente tava falando agora há pouco, né? Cara, escolhas, né? Não e vai tá dar pra tudo gente agradar bem, todo exatamente. mundo. O negócio não é Foda-se. 100% pra você. Pô, aproveite o hambúrguer. Exatamente. Cara, vai chegar uma pessoa que vai falar assim, em Itajaí, a gente recebeu um comentário no Google assim, fui com a minha filha de 8 anos e ela foi obrigada a ver uma parede cheia de nus. Porque quem não for no Janela tem uma parede cheia de peitos, né? De pessoas de várias idades e tudo mais. E daí quase que eu falei pra ela assim, por que você levou uma menina de 8 anos pra um bar? Sabe? Tipo, dá vontade de falar isso. Sou irresponsável. Sou irresponsável. Não sou eu que não tenho que colocar. E tá tudo bem. Então hoje a gente olha isso e a gente entende que, beleza, a gente tá atingindo nosso público. A gente teve um bar em São Paulo que quando ele abriu, ele chegou pra gente e falou assim, ó, a gente vai ter que mudar o marketing pra minha unidade porque eu só tô atingindo 35 mais. Eu falei, então a gente vai mesmo. Ele, que bom que você aceitou. Eu falei assim, não, porque a gente tem que mandar embora todo mundo que é 35 mais. Ele, mas é só todo mundo que tá indo. Eu falei, sim, porque você tá fazendo errado. Tava colocando música ao vivo, tava fazendo tudo que a marca fala pra não fazer. Daí ele, não, porque se eu tirar essas coisas, aí as pessoas vão parar de ir. A gente falou, vamos fazer? Aí, por sorte, ele tem uma mulher, e a mulher sempre é mais sábia. Né? E daí ela falou pro cara, não, faça o que eles estão falando. Aí ela começou a tocar essa parte. O que aconteceu? O público 35 mais parou de ir e foi a galera mais jovem. Hoje em dia o cara fatura muito mais do que ele faturava antes. Então a gente projetou, por que a luz é mais baixa? A gente tem dentro do nosso brand ali, da nossa missão, fazer bagunça de forma organizada. E a organização é do balcão para dentro. Do balcão para fora tem que estar desorganizado, pra galera ficar tranquila em beber, tranquila em bagunçar, em pular, em dançar. Então a luz é mais baixa por conta disso. Por que talvez ela não vá pra uma balada depois? Porque a música tá alta lá, tem bebida barata, não pagou entrada, a luz tá baixa, tem gente bonita. Por que eu vou sair? Por que eu vou sair daqui? Então a gente já... A música ser mais alta, a bebida ser um custo acessível. Por exemplo, a gente tem um ticket médio no Janela maior do que era no nosso bar no Pátio Batel. Por quê? Porque quando você vai pagar R$35 num drink, você compra falando assim... Cara, eu tô pagando R$35 num drink. Você quando é jovem, né? Os velhos, 35 mais, paga 35 sem reclamar. Mas quando você é jovem, você fala, pô, 35 eu tô pagando, vou beber um só, ou vou beber dois. No Janela, a galera vai comprando, 18. Quando vejo, gastou 100 e pouco. Sim. Hoje lá é R$67 o nosso ticket médio por pessoa. Que era 2 drinks que a pessoa comprava no Gartz. É difícil você tirar R$67 da mão de um jovem, pô. Exatamente. Mas é porque ele não tem a noção, às vezes, que ele tá gastando isso. Porque ele vai gastando de pouco em pouco. Então, tudo foi projetado para atender esse público jovem. Desde a parte do cardápio, a parte da arquitetura, até a parte do branding. Então, hoje, quando a gente olha, a gente sempre tem que estar se renovando. E isso é uma sorte que a gente gosta de fazer. Porque uma marca que quer trabalhar com o público jovem, que não tá atento em tendência, não tá mudando sempre, esquece. Cara, não vai dar certo. Então, e é isso que eu ia perguntar na próxima pergunta por aqui. Na sua visão, obviamente que o Janela foi moldado muito nisso, mas eu queria saber sua visão para outros bares, outras casas,
a importância de se conectar com esse público jovem, né? E aí, até conectado a isso, eu queria saber como que vocês fazem na prática, assim. Tipo, qual é a coisa que pra esse público brilhou o olho e que vocês, putz, isso aqui, pô, fenomenal. Cara, vou falar que esse foi o principal desafio depois que a gente começou a virar franquia. Porque cada lugar é diferente. E isso é muito louco, assim. Então, hoje a gente... E por isso que a gente depende muito do franqueado. Por exemplo, você que tem um bar, você que tem um bar, você que tem um bar. Você que quer queira ou não, vai ser o cara que vai ser o pivô de fomentar aquela comunidade local. O marketing no digital não vai fomentar. As pessoas, elas começam a ser fomentadas localmente quando elas começam a se refletir em quem vai no lugar, as pessoas que frequentam e tudo mais. Então, a gente desenvolveu basicamente uma regra que a gente replicou em todos os outros lugares para criar essa comunidade como a gente fez aqui no começo. Que é basicamente, quando a gente está chegando numa cidade nova e tudo mais, a gente faz algumas ações de evento, de marketing, que puxam a galera local. Por exemplo, a gente tem a feirinha do Seu João. O que é a feirinha do Seu João? O Seu João é um drink do cardápio, com cachaça de jambu. A gente faz uma feirinha em forma de como se fosse uma quermessezinha assim e tal. E a gente abre para que marcas locais que têm um fit com o Janela exponham. Então, o que acontece? Essas 10 pessoas que vão expor lá vão levar as comunidades dela para um bar. Ou seja, claro, só que não dá pra gente chamar 10 marcas que não tenham nada a ver. Vai chamar Dona Irene Biscuit. Cara, não vai. A gente tem que selecionar essas 10 marcas e elas vão lá e o público delas tem fit com a marca, começam a criar uma comunidade. A gente faz o Flash Tattoo. O Flash Tattoo a gente chama algum que faz parte do lifestyle da marca. A gente chama alguns tatuadores para irem até lá, fazerem um flash no local e isso começa a criar identificação com a marca. Eles divulgam também que vão estar lá, então eles acabam atraindo Perfeito. Conhecidos. Só que o principal de tudo é ou por exemplo, DJs. A gente também pega a galera que movimenta a cena da cidade dentro do nicho do nosso público, porque uma coisa legal do Janela é a gente não tem um estilo de música definido. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ter um samba, a gente vai ter um hip hop, a gente vai ter um eletrônico às vezes. E a gente chama essa galera que fomenta o grupo deles, que ali o Tomazoni falou aqui dos influentes, né, não dos influencers, que vão chamar essa galera. E a partir daí é um trabalho seu de ter um produto bom, ter uma galera ali, uma equipe que vai fomentar isso. Por exemplo, hoje a gente fala dessa bagunça organizada porque a nossa equipe, ela tem a permissão, por exemplo, de dançar, de beber um pouco, não pode ficar bêbado durante o trabalho, mas eles podem ter essa diversão também para que a galera que está do outro lado se veja. Assim como a gente tem um público LGBT muito forte. A nossa equipe também tem que ser muito mista. Não dá pra gente ter só um monte de hétero top ali atendendo. Cara, não vai criar conexão. Então, na ponta, a gente também tem que criar essa conexão. Então, de fato, é você tentar pegar as comunidades que já existem, que tem fit com a sua marca, levar elas pra lá, e a partir desse momento que elas estão lá, você tem que ter o elo pra se criar ali. Porque é aquela coisa desconexa que o Thales citou aqui. Não adianta um cara que é todo hétero top querer abrir um negócio que é pra gays. Não vai dar certo, cara. Não, esse momento, a gente teve uma oportunidade numa época de abrir uma hamburgueria que era vegana vegetariana. Cara, eu olhei pros meus sócios e falei assim, cara, não vai dar certo. Porque a hora que descobrirem que a gente vai na Batel Grill, que é uma churrascaria aqui de Curitiba, vai dar ruim, entendeu? Então não dá. Hoje, eu acho que você tem que... O principal é você entender quem é teu público, entender de fato o que ele faz, o que ele consome, como ele vive, entender o que está envolvido nisso e puxar essas pontas pro bar. E a partir dali você começa a gerar comunidade. E ser honesto com ele, né? Perfeito. Esse é o negócio. Cara, que maneiro. E assim... falando de público jovem, né? Como que vocês sentiram a mudança desse público nos últimos tempos, assim? Tipo, a gente teve a pandemia que mudou bastante a forma da galera se comportar, a forma da galera sair, né? Eu quero saber se vocês sentiram alguma mudança, se vocês sentiram que não vai voltar ao normal, né? Eu tô com o Thales, ele comentou isso por aqui. Eu acho que não existe voltar ao normal. Eu acho que porque o normal mudaria de qualquer forma. Mudou. Né? Mas eu quero saber o que você tá sentindo de diferente nessa galera. Cara, assim, ó, vou ser bem sincero, porque já me chamaram para escrever umas 3 matérias pra rede de food service, pra um monte de coisa sobre o consumo da geração Z tá consumindo menos álcool. E eu falava, cara, eu posso até falar sobre o consumo de menos álcool, mas eu não envolveria a geração Z, porque eu não tô vendo esse reflexo. E eu falava com outros donos de bar e, cara, ninguém tava sentindo uma diferença no consumo na ponta. Pelo menos a minha geração Z. Exato, a tua bebe. Então, e daí, cara,
eu ia até citar aqui, saiu dia 26 agora, na IWSR, que é o International Wine and Spirits Research, que é uma instituição que faz pesquisas dessa parte, e eles falaram que não é uma coisa que vem sendo falada, que consome menos, mas por quê? De 21 a 23 é quando a geração Z estava batendo a maioridade financeira deles. Então, eles não tinham dinheiro porque estava vindo de uma pandemia, então já tinha essa parada de você não sair, daí eles já não tinham dinheiro. Então, de fato, de você pegar 20 a 23, não estava sendo mesmo consumido. Mas agora voltou, agora eles já têm a maioridade financeira e podem gastar. E agora já está praticamente igual. E eu na ponta também não sentia. Então, nessa parte eu não senti. O que eu senti? Eu senti que, de fato, demorou um pouco mais para voltar a engajar a galera no que a gente fazia. E o que mudou? Antes, você com uma coisa simples, você conseguia atrair o público jovem. Agora, o que os meninos falaram muito aqui na frente, se você não tem uma experiência, você não atinge a galera. Você, de fato, precisa... Acho que a palavra é experiência para o público jovem. Assim, eles precisam consumir. Até essa pesquisa, ela fala que a geração Z, ela não consome bebida como a minha geração. Por exemplo, que, sei lá, depois do trabalho, passa em casa, passava no mercado e bebia uma cerveja em casa. Não, nem tanto. Eles querem consumir num bar, num restaurante, num evento, em uma experiência. Então, hoje, você tem que oferecer experiência para a pessoa sair de casa. Se você for comparar o seu bar com outro bar que não tem nada, só oferece a mesma coisa, você vai sair perdendo. Então isso mudou. Hoje você precisa ter muito mais valor agregado. E você precisa ter muito mais conexão. Que isso mudou um pouco do jovem também. Hoje ele vai muito em bares e tudo mais que eles se conectam com aquilo que é oferecido. Que pra gente, por exemplo, aqui em Curitiba, que tá há 8 anos, é muito difícil. Porque, cara, a gente já construiu várias e várias comunidades. E a galera, tipo assim, eu construí pra essa galera aqui. Aí essa galera já não frequenta mais o Janela. Tipo, eu. Quando abriu Janela, eu frequentava. Hoje em dia eu não quero mais frequentar, porque eu quero sentar. E a próxima geração V, a gente construiu comunidade com essa galera. Eles já saíram também. Então a gente tem que estar em constante movimento. A galera que tá abrindo Janela hoje no resto do Brasil consegue construir mais facilmente essa comunidade, porque já tá entendendo como que tá a geração de agora, que é da geração da experiência, que é a geração da conexão. Então você tem que gerar essa conexão com o teu bar, para o cara falar assim, pá, por que eu vou nesse aqui e não vou nesse? Além de ter o básico bem feito, você tem que ter essas experiências entregando eles ao que deve ser um evento, vai ser alguma ação durante a noite, vai ser um drink novo. Outra coisa, novidade. É uma coisa que está em constante pauta dentro do escritório. A gente tem novidade praticamente de 3 em 3 meses. Porque não dá para parar você não ter algo novo. Se você mantém um cardápio antigo por 6 meses, cara, a galera vai cansar. E daí ela vai para um outro bar, porque esse bar não tem nada novo. Principalmente porque o consumo vai mudando muito. Hoje, esse monte de tendência de consumo de alimentação é o jovem que consome. Pistache. Pistache é o jovem que consome. Você não vai num restaurante francês, italiano, que atende o pessoal 35+, o cara não vai fazer um macarrão com pistache só porque tá na moda. Não, o cara vai fazer o básico bem feito, que é o que o 35+ quer. O que movimenta essas tendências gastronômicas é o público jovem. Então você tem que estar antenado a todo momento. Então eu acho que essa questão de sempre estar mudando também é uma diferença do público de hoje. Cara, que maneiro, porque até conectada à próxima pergunta que eu tinha por aqui era assim, como que era feito o marketing do Janela, né? Porque assim, a nível de tiers, sendo digital... Só vou tirar aqui, se você quiser colocar uma musiquinha meio sensual agora. Quer colocar, Davi? Mas a gente a nível de tiers, querendo ou não, cara, por ser digital, pra gente é muito fácil ter métrica, né, cara? Pra gente é muito fácil identificar qual canal que tá performando, o que tá... da onde tá vindo, como que tá vindo e tudo mais e tal. E eu queria entender, cara, até pelo fato de ser um espaço físico e tal, que é muito difícil, muitas vezes, você ver o comportamento da galera, como que é estruturado esse marketing do Janela, né? Porque eu acho que muitos bares acabam não tendo isso de maneira profissional e creio que vocês pensam muito nisso no dia a dia. E eu queria saber um pouco mais, cara, quais canais, o que geralmente performa mais, como que vocês medem isso, retorno, tudo mais? Boa. Hoje a gente trabalha num tripé para todas as nossas marcas do grupo, que eu acho que funciona para praticamente todas as marcas também. E a gente sempre tenta monitorar cada um desses tripés e cada um tem uma métrica diferente. Os 3 tripés são conteúdo, tráfego pago e marketing local. Por que 3? Eu falo que é um tripé porque se você tem os 3, você está muito firme, você está muito bom ali.
Se você tiver 2 desse, você tá parando em pé ainda. Então tá bem. Você não tá conseguindo fazer os 3, mas tá com 2, tá de boa. Mas o 3 é o segredo do sucesso. Por quê? O conteúdo, ele vai te apresentar para novas pessoas. E além de te apresentar para novas pessoas, ele vai fomentar quem já te segue. O tráfego pago, ele te apresenta para novas pessoas. Então essa pessoa chega no teu Instagram, no teu TikTok, na tua rede social, enfim, e vai ser abastecida pelo conteúdo. Então o tráfego pago, ele te apresenta, atinge também quem você já tem, mas te apresenta para novas pessoas. O conteúdo retém aquela pessoa. E a gente tem o marketing local, que para mim é o principal diferencial de um bar. Que eu falo que é tudo que não se faz atrás do computador. Então, cara, é você ir... Você tá num bar e você tem uma universidade perto, você tem uma empresa perto, você vai lá e vai falar, ó, se você apresentar a tua carteirinha de segunda a quinta-feira, que são os dias de menor movimento, você vai ter tanto por cento de desconto. Vai chegar na universidade, vai chegar na empresa, vai chegar onde for, você tem que ir lá, sabe? Não é pelo Instagram, não é pelo LinkedIn, é você ir lá, porque às vezes você não precisa nem falar com o dono. Às vezes as pessoas falam, mas eu não consegui falar com o RH. Cara, fala pro cara que foi lá um dia beber, que todo mundo da empresa dele tem, esse cara vai espalhar isso pra todo mundo. Além disso, cara, panfletagem funciona, clube de benefício, carteira de fidelidade. Clube de benefício é uma coisa que a gente tem a partir do 3º mês de toda a operação, eles têm que fazer, seja um Cheers, seja um tour que fazer Curitiba, seja um duo gourmet, o que tiver no local. Tudo isso é para fomentar a galera local e principalmente influenciador. Hoje a gente tem top 1 ações que a gente faz é influenciador. É o que a gente mais consegue resultado, e daí a gente tem algumas opções. Pro conteúdo, o que a gente vê ali como métrica? A gente vê muito crescimento das nossas redes sociais, vê muito engajamento das publicações. Para o tráfego pago, aí são todas as siglas que a gente tem lá dentro de conversão, mas a gente sempre tenta fazer com algum item de conversão. Por exemplo, a gente tem tráfego pago para reserva. Então a gente consegue entender o que veio dali e aumentou de reserva. A gente teve uma unidade que tinha uma reserva por semana, aumentou para quase 10. Cada um com o seu objetivo certo. Perfeito. A gente tem, por exemplo, a divulgação de que se você apresentar aquela imagem que está aparecendo ali, você tem tal coisa. Então a gente consegue... Se mapeia por ali. Perfeito. Quantos usos teve. A mesma coisa com o influenciador. A gente tem parcerias com o influenciador, onde ele divulga um benefício e a gente vê na ponta o que deu certo. Então, a gente faz muito essa questão de ficar sempre comparando uma ação que a gente fez sem nenhuma coisa dessa, por exemplo, um evento que a gente fez que não teve essa divulgação, e um evento no mesmo dia, 3 semanas depois, que teve esse tipo de coisa. Então a gente vai vendo, porque é muito difícil você pegar às vezes o resultado do influenciador, saber que foi ele que fez o negócio. Às vezes foi o post que a pessoa viu. E às vezes foi um pouquinho ele, né? Exatamente. Aí como você vai fazer? Foi 10% influenciador, foi 5% panfleto, foi 2% tráfego, exatamente. Aí estamos fodidos. Então a gente sempre tenta fazer tudo, mas a gente sempre tenta ficar fazendo as comparações. Ó, esse aqui a gente fez com isso, deu isso. Esse aqui a gente fez com isso, deu isso. Qual que é o grande mistério? É você fazer sempre tudo. Tipo, não economize na hora de você fazer o que você tem que fazer. Tem coisas que você faz que tem que investir dinheiro? Tem coisas que você faz que não precisa investir dinheiro. Lá dentro do escritório, um dos valores que a gente tem é o marketing high-low, né? Que é alto alcance com baixo investimento. A gente sempre tenta pensar nisso em todas essas esferas ali desse tripé. Como que a gente vai fazer isso sem gastar muito e atingindo muitas pessoas. Mas as métricas, geralmente, elas são por faturamento diário ou por conversão desses pontos que a gente coloca de seja desconto, cupom e tudo mais, ou por tráfego pago. A gente mede por ali. Mas principalmente faturamento. Uhum. Você consegue dar um exemplo desse marketing high-low pra galera que tá assistindo a gente que tem um bar, pô? Cara, um marketing high-low, que a gente não tirou do bolso. Esse é um casezão nosso, assim. Aqui em Curitiba tem o Janela e o Sirene. O Sirene, ele tem um público muito próximo do Janela. E a gente, sabendo disso, a gente quis tentar testar um pouco mais o nosso lado de comunidade. Porque a gente tem campanha de tráfego, tem campanha de influenciador, a gente queria testar o lado de comunidade. Se a gente ainda estava vivo aqui em Curitiba depois de todos esses anos. E o que a gente fez? 2 meses antes do Dia do Amigo, a gente é amigo, né? Eu, os donos do Sirene e tudo mais. E a gente tentou falar assim, cara, por que a gente não traz de volta o McFish? Porque a gente estava acompanhando muito a galera pedindo no Twitter, volta McFish, volta McFish, volta McFish. Por que a gente, já que eles não querem trazer de volta, vamos a gente trazer. Pô, vamos, mas como que a gente vai fazer isso?
cara, e se a gente arrumasse uma treta igual é McDonald's, Burger King, nananana, e quando chegasse no dia do dia do amigo, a gente falasse assim, não, isso aqui era zoeira, a gente vai trazer de volta o McFish. Cara, vamos fazer. Só que pra parecer verdade, tem que ser um mês antes, pra galera não ligar que é no dia do amigo. E tem que ser de verdade. Então a gente chegou e falou assim, tá. Aí vocês saíram na mão, na rua. Apontem os erros de vocês, a gente vai apontar os nossos erros, e a gente começa a se xingar no Instagram. E, cara, foi tipo assim, milhares e milhares e milhares de compartilhamentos, de comentários, de likes. Eu vi gente, tipo, a galera veio me perguntar, né? E essa treta aí? Eu falei, pois é, cara, vocês viram que foda? E, cara, a galera defendendo com unhas e dentes. A gente falou, pô, a minha tatuadora, maluco, esses filha da puta, não sei o que. Os caras estão falando um monte de merda. E, tipo, como que era, assim, né? Pra quem não entendeu. Assim, começou com o designer do Sirene foi e colou um lambe do Sirene do lado da logo do Janela. Daí a gente fez um vídeo falando, acordamos hoje com uma depredação, não sei o quê. Então a gente foi falar com o dono que fez isso. Só que em vez de ir no Sirene, a gente foi no Starbucks. Porque a logo é uma sereia também. A gente falou, putz, tão criativos que eles até copiaram a logo. E daí o designer respondeu. Daí a gente passou na frente era um vídeo passando na frente do Sirene. E daí as meninas, nossa, que cheiro é esse e tal? É cheiro de peixe, né? Daí era o Sirene. Aí eles fizeram falando dos drinks, que, pô, só tem gengibre. Cara, muito e bom. não sei o quê. E, cara, foi indo. E a galera, alguns suspeitando que era marketing, mas o resto defendendo, porque de fato era bem pesado. Tipo, não era uma coisa muito legal. Vocês não legal. estavam indo delicado ali. No grupo, na verdade, que tinha do Janela do Sirene, a equipe tava bem assim, porra, vocês não podiam ter sido mais leve, não sei o quê. Pô, galera, passamos. E, cara, aí foi um sucesso. A gente teve sold out todos os dias do McFish. Tanto, aí o que a gente fez? A gente pegou o pão, o queijo do Janela, juntou com o molho tártaro e o peixe do Sirene. Criamos uma embalagenzinha tipo McLanche, assim, e cada um vendeu no seu lugar. Maneiro, e deu sold out em todos os dias, em todo mundo. Então, esse foi um exemplo que, cara, a gente não gastou nada. A gente fez conteúdo, a nossa equipe foi lá, fez conteúdo. Tá, não gastou nada não, porque a gente fez a embalagem. Mas, tipo, a embalagem estava embutida no preço da venda. Então não teve um gasto. A gente não precisou de influenciador, não precisou de tráfego pago. Foi praticamente uma bazuca de conteúdo ali e de engajamento só com um esforço nosso, assim. Então esse foi uma ideia legal. Que maneiro. Pô, eu queria fazer... Não sei se a Amanda tá aí. Queria fazer uma coisa diferente antes de... Bem quando ela saiu, né? Pra gente não deixar a pergunta pro final, eu queria dar a oportunidade da galera perguntar agora alguma coisa, pô. Peguei no pulo? Porque aí pergunta uma coisinha e eu vou depois. Vamos tentar uma coisa diferente. Oi. Foi. A primeira coisa que eu queria perguntar, na verdade, é quanto tempo que demorou para os bares se vingar, o primeiro mesmo? Ó, o Guards, que a gente abriu antes do Janela, ele nunca se pagou. Por isso que a gente... Só até para explicar, tá? Porque o Guards ainda existe, pessoal. A gente ficou no Guards por 1 ano e 2 meses. A gente vendeu. Nós éramos em 4 sócios, aí entraram 9 para comprar. E daí eles entraram, continuaram por mais 1 ano e meio, se não me engano. O shopping não quis renovar. Eles fecharam. Aí um dos sócios, 2 anos depois, resolveu abrir na rua, que virou Guards Fruits and Drinks, alguma coisa assim. E agora eles lançaram o rooftop novo, ali na frente da Praça do Expedicionário. Que agora tá bem bonito lá e tal, mas não tem nada a ver mais. Naquela época, como que a gente fez? A gente foi atrás de investidor, né? A gente não tinha dinheiro. E a gente tinha colocado que a gente precisava de 400 mil reais, se não me engano. Já contando um fluxo de caixa. Nananana. Quando a gente abriu, deu sold out na inauguração em 3 horas. Tipo, foi bizarro, assim. A gente não acreditou no que a gente já tinha feito. Antes de inaugurar, a gente já tinha 9 mil seguidores. E a gente começou a fazer um mês antes a gente começou a fazer o marketing. Mas como saiu, tipo, todo mundo... Primeiro rooftop do Sul Brasil, primeiro rooftop do Sul do Brasil, vingou muito. Quando o primeiro e o segundo mês... A gente ficou com reserva, depois da inauguração, por 2 meses. 45 dias, né? E como a gente tinha 2 meses de faturamento muito bom, os investidores falaram assim, cara, a gente não vai colocar mais grana. A gente deixa se pagar. Tá se pagando. Só que não era assim, tem muita coisa para fazer. E daí entrou nesse fluxo, basicamente nunca se pagou. Eu era o dono do bar do Pátio Batel e eu comia um Subway de 30, 15 no almoço e 15 na janta.
Porque eu não tinha dinheiro. Eu andava de Tommy, porque a Tommy patrocinava a gente, porque os donos do bar do Pátio Batel tinham que estar de Tommy. Mas a gente não ganhava dinheiro. Então a gente não recuperou o investimento integral. E daí, depois de 1 ano e pouco, quando a gente estava abrindo janela, o nosso sócio investidor falou assim, cara, eu vou vender então, recupero o meu investimento e tchau. Beleza. Então a gente vendeu, ele recuperou o investimento dele e a gente saiu com uma mão na frente e outra atrás. E decidimos abrir o janela. De novo, não abrimos com investimento próprio, conseguimos investidor. Eu estava com menos 20 mil reais na conta de não ter dinheiro, né? Então eu tinha menos 20 mil, o Pedro também estava com uns menos 10, 12 mil. E começamos a fazer. O janela, no 7º mês, ele deu break-even e a gente recuperou o investimento dele. Foi um recorde, assim, que a gente... Cara, até hoje, vários bares que a gente vê não recuperam tão rápido. O nosso franqueado de Paranaguá recuperou no 4º mês. Mas ele foi um fenômeno, assim. Desde o primeiro mês, ele estava faturando 330, 350 mil reais. Então, por quê, né? E essa é a parte boa da franquia. O cara já... Tudo que a gente aprendeu em 8 anos, o cara teve desde o início. Então, foi sucesso desde o início. Mas o nosso, a partir do 7º. A nossa média, tá? A gente tem bar que... No janela, a média geral fica em 14 meses. Para recuperar o investimento. Mas não quer dizer que só deu certo a partir dos 14. Porque se um bar dá o break-even ali no 12º, no 10º, no 14º, quer dizer que ele vem dando certo. Então, o que você tem que sempre ficar olhando é se eu tô em crescimento. Se você não tiver em crescimento, e principalmente se você tá pagando tua conta. Se não tá fechando a conta no final do mês, você tá gastando mais do que você tá recebendo, alguma coisa tem que ser feita. Você vai cortar investimento, vai cortar equipe, vai ficar você trabalhando 100% do tempo, você tem que resolver. A grande maioria das vezes, o problema é estar gastando muito versus não ter pessoas frequentando. E para ter pessoas frequentando, você que é o dono não pode estar na operação, só na operação, porque senão você está preparando drink e não está pensando em que evento que eu vou fazer, que marketing que eu vou fazer. Mas o tempo, assim, para você falar, putz, isso aqui vai dar certo ou não, começa a se medir a partir do 4º mês. Cara, se no 4º mês você não está conseguindo faturar, tá errado. Alguma coisa. Porque que acontece? O bar, ele tem... Que vai abrir, ele tem um grande momento inicial, que é o segredo, que é a inauguração. A inauguração, ela tem que ser muito boa. Porque se a inauguração for boa, a partir dali aquele negócio vai dar certo. Só que depois que você faz a inauguração, você tem que manter uma recorrência de coisas que são legais no bar. E não só na sexta e no sábado, porque sexta e sábado é... quase certeza que você vai ter gente no bar. Você tem que pensar nos outros dias também. Então, você tem que manter isso. Se no 3º mês você não deu certo, repensa. Faz um novo mega evento, que é como se fosse... Porque assim, você não vai ninguém no bar, ninguém nem sabe que você inaugurou. Porque você não frequenta. Então, você tem que ter um marco de início. Então, por isso que eu falo, se deu 3 meses da tua inauguração, você não deu certo, cara, refaz as coisas, sei lá, refaz o cardápio, refaz alguma coisa e lança de novo. Que a partir daí você começa a dar certo. Mas a partir do 3º mês... Você já começa a ver a partir do 6º mês. Você tem uma noção, cara, se a partir do 6º mês não deu, é arriscado, cara. É diferente de uma empresa que às vezes o pessoal fala, tempo de maturação 1 ano e tal. Antes de 1 ano, você não vai ter nada. Cara, bar, restaurante, não é assim. 1 ano você tá aberto e não deu certo ainda, é porque tá errado. Por que você acha isso, cara? Por que você acha que é tão mais rápido dentro de um bar ou restaurante? É porque o hype de um... O início do sucesso de um bar, de um restaurante, é um hype. Que é o hype do início. Se você não tem isso no início, você tem que ter algum plot twist muito grande durante o caminho. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é dono de restaurante. Desde o início, cara, nunca fez marketing nenhum. Era sempre bem pouquinho e tal. E daí eu entrei, né, amigo, venda, comendo todo dia. Comida, era esse caso, da comida super boa. E, cara, começou a mexer um pouco no Instagram, entrou no tour. Pum. Plot twist. Loucura. Cara, o restaurante que faturava 40 mil reais, hoje fatura 350. Que doideira. O plot twist foi um canal de venda para ele, que ele não tinha antes, pessoas conhecendo aquela comida que era boa e retornando. Então esse foi o plot twist dele. Então se você não faz nada muito grande para mudar, não vai melhorar. Tipo, aos poucos, você não vai melhorar o negócio que não tá dando certo depois de 6 meses. Cara, talvez seja o lançamento de um produto muito inovador. Tipo, eu tô com esse bar aqui, que o bar não tá dando certo, aí eu vou lançar, sei lá,
O McFish. Um drink que te deixa bêbado em 5 segundos. Aí vai todo mundo querer entender o que é. Aí vai todo mundo lá. Então você tem que pensar em alguma coisa que vai fazer o negócio virar. Tem que ser meio virado. Se não, compensa você mudar tudo para tentar lançar de novo. Então eu pegaria essas 3, 6 em um ano como marcos, assim, Que de maneiro. coisas para fazer. Até lá tá pagando as contas e tá conseguindo superavitar. Se estiver pagando as contas, você tá numa boa, porque daí você tá num conforto que você pode fazer coisas novas. Mas se não tiver nem pagando as contas, daí é bom mudar mesmo. Maneiro demais, maneiro demais. Tem alguma pergunta do YouTube, Mandinha? Obrigada. Eita, nós. Vamos lá. Que dica você daria para quem está iniciando o processo de expansão? Estamos com 2 unidades, mas com gerenciamento próprio. Se possível, liste 3 passos ou detalhes mais importantes. Caraca. Metendo um GPT, mano. Um enunciado. Tinha travessão nessa pergunta? Que Não daí tinha. Copiou e colou do Muito GPT. bom. Parece uma pessoa, tem vírgulas. Muito bom. Depende muito se quer expansão própria ou franquia. Mas como ele falou que é gerenciamento próprio, eu imagino que seja para crescer próprio. O primeiro é você garantir que você não está mais na operação. A primeira coisa é para você começar a expandir, você não pode mais estar no dia a dia da tua operação. Porque se você tem que estar na cozinha, você não está pronto para expandir ainda. Porque você não consegue nem cuidar da tua, como que você vai cuidar de 2 ou 3? Então, assim, a primeira coisa, você não tem que estar mais na operação, porque aí você vai mudar de negócio. Você não vai ser mais dono de bar. Você vai ser dono de uma rede de bares. Então, a tua preocupação agora vai ser contratação, vai ser insumo, vai ser as outras coisas que todos eles vão ter. Mas não é estar resolvendo a receita, a compra do dia que não chegou. Isso você vai ter que ter um gerente. Então essas preocupações têm que sair de você, porque você vai ter que pensar em outras coisas. A segunda coisa, processo. Você tem que ter processo para tudo, porque abrir 1 ou 2 restaurantes e conseguir tocar bagunçado, pode dar certo. Que daí você vai ter que ficar pagando fogo toda hora. A partir do 3º, do 4º, você tem que ter processo para tudo. Então, tipo, entrou um funcionário novo, ele vai fazer esse treinamento, pega tudo isso aqui e ele vai entrar. A compra, como que funciona? Todas 3 vezes na semana, conta estoque, faz a compra. Como que conta estoque? Se você não tiver isso tudo certinho, a cada nova coisa que você vai abrindo, vai se perder em algum momento. Você não vai conseguir fazer para 3, né? Perfeito. Não tem como. E, principalmente, constantemente, você faz, que pode ser o 3º, é você fazer controle de qualidade. Porque o que mais acontece quando você está fazendo expansão é você perder a qualidade. E não só de produto. Qualidade de comunicação, qualidade de produto, qualidade de atendimento. Porque no primeiro era você lá. Era você que atendia, você que explicava para o funcionário, você que fazia a receita. Então, se você não teve o processo, se você não saiu da operação para criar o processo, se você não fez o processo, a receita vai sair errada, o atendimento vai estar errado, não vai ter o atendimento do jeito que você queria. Então, talvez depois de ter expandido, o constante esforço é melhorar o processo e garantir que as coisas estão sendo entregues na ponta. Mas eu acho que talvez essas seriam as 3 principais coisas a se olhar. E, principalmente, não vai dar para você fazer tudo sozinho. Então, você tem que montar uma equipe. Então, precisa ser uma equipe de 40 pessoas? Não. Pode ser uma equipe bem menor que vá fechar as contas. Mas as operações têm que fechar a conta dessa equipe para fazer gestão. Porque quando você vai crescendo, talvez seja legal você ter um comprador que vai comprar no melhor preço para as 3 unidades, para as 4 unidades, e vai fazer contagem de estoque e tudo mais. Então, é interessante que você comece, de fato, a formatar como empresa. O grande problema desse ramo de bar, gastronomia, até entretenimento geralmente a galera que começa é porque gosta de sair, gosta de beber. E quando você entra nesse ramo, cara, você tem que esquecer disso. Virou uma empresa agora. Não é mais o teu bar, não é o quintal da tua casa. Eu, desde o início, cara, nem meu aniversário eu fazia na janela. Porque eu não queria beber lá, meu funcionário ver que eu bebi e tudo mais. Então você tem que tratar como empresa. Então acho que trate como empresa, saia da sua operação, monte processo e garanta que os processos estão sendo executados. Acho que é isso. Que massa, que massa. Mais uma aqui. Como você lidou com a diferença de cultura entre as unidades? Nossa, eu ia falar. O Pedro me passou ali quais as perguntas. Mais ou tá menos. Combinado essa pessoa aí? Porque era tinha, isso, né? tinha, acho que era uma das últimas perguntas ali. Que era quais os principais desafios. Cara, o principal desafio é a diferença de cultura de cidade para cidade. Não só cultura local, como cultura de consumo mesmo. A gente,
sei lá, assim como o McDonald's tem um cardápio padrão, a gente também tem o nosso cardápio padrão. E não dá para toda unidade que a gente vai abrir a gente ficar personalizando o cardápio conforme a unidade. O que a gente inventou recentemente? A gente inventou o Janela Secrets. O que é o Janela Secrets? Eles são 2 itens que cada unidade tem regional. Então, como que a gente fez isso? A gente deu a liberdade para que cada franqueado, junto com a sua equipe, desenvolvessem algumas receitas de drink ou de comida, mandassem pra gente, a gente ia avaliar, porque a gente não basta só ser gostoso, tem que dar para fazer. Se o cara fizer uma sopa, não tem como, porque a gente não tem nem fogão na cozinha do Janela. Então, a gente avaliou tudo isso, então cada unidade tem algum item, pelo menos 1 ou 2 itens regionais. Por exemplo, em Porto Alegre é um hambúrguer de costela, que é o mais vendido. Que daí tem essa teoria a questão do churrasco. Em Guaíba, que também é Rio Grande do Sul, tem costela com doce de leite. Eu também achei que não ia ficar bom, galera, mas fica. É bem, bem gostoso o hambúrguer. Em João Pessoa, era carne de sol? Carne de sol? Alguma coisa assim. A gente tem algumas unidades que tem a grande maioria optou por fazer. Por exemplo, Foz do Iguaçu, por ter um pouco de influência de fora, é um hambúrguer de chimichurri, tá? Com uma linguiça. Então, cada um teve isso. E agora, a parte de cultura local, a gente fomenta, principalmente hoje. Quando vai entrar um franqueado, a gente prioriza que ele seja da cidade, para que ele conheça os hábitos da cidade. Se não acontecer isso, a gente tenta fomentar conforme isso que eu falei anteriormente. Empresas locais, DJs locais, produtores locais. A gente já teve franqueado que não sabia nada da cidade. O cara, sei lá, morava em Maringá e se mudou pra Itajaí, por exemplo. A gente inclusive, o Pedro Reta aí, não? Já foi, né? A gente uma vez falou com o Pedro, porque a gente falou assim, cara, a gente tá com um problema que, sei lá, eu tenho um franqueado meio tímido e o cara não sai pra falar com a galera. E a gente precisa fomentar. A gente falou assim, a gente queria ver quanto que você cobraria pra você fazer isso. Porque ele é um cara desenrolado, ele ia chegar na cidade, ele ia em 20 bares, ia conhecer todo mundo, ia entender quem que são as pessoas da cidade, ia falar assim, esse é o produtor X, esse é o Y, esse é o Z. A gente teve, por exemplo, Uberlândia, tinha uma produtora que ela era bem forte na cena do hip hop e tudo mais. A gente chegou pra essa pessoa e falou assim, crie eventos pra cá. Porque a gente precisa ter esse movimento local, que o Tomazoni comentou aqui de algumas festas mais não é individuais, como chama? O selo é independentes. Mas festas independentes e tal. Cara, essa galera que é comunidade. O evento grande é comunidade também? Mas os eventos menores que são comunidade. Então é começar a ir atrás desses eventos, trazer. Mas o principal é tentar ver quem são essas pessoas, que são a gente chama de gatekeeper, que é guardião do portão. Você não precisa conhecer todo mundo. Isso pra qualquer coisa que vocês vão abrir. Se você quer abrir uma loja de relógio, você não vai falar com todo mundo que tem um relógio no pulso. Você vai falar quem são os caras na minha cidade, no Brasil, que são os gatekeepers sobre o assunto de relógio. Aí você vai falar com esses caras. O que eu tenho que vender, o que eu não posso fazer, o que eu não posso falar. Então, quando você tá numa cidade nova, é você achar quem são os gatekeepers ali, os guardiões do portão dos seus nichos. Então, hoje a gente sabe que o público do Janela gosta de tatuagem, gosta de arte, gosta de não sei o que lá. A gente vai atrás dessas pessoas para tentar fomentar. Então eu acho que você quebra esses desafios indo atrás dessas pessoas e tentando regionalizar um pouco mais a marca. Eu acho que é abrir um pouco as regras da marca para você conseguir alcançar as pessoas locais. Cara, que maneiro, que maneiro. E é doideira, porque as pessoas realmente fizeram as perguntas por mim aqui, consegui dar uma... Agora não tem mais pergunta, pessoal? Não, tem sim, fica tranquilo. Mas o que eu ia pensar... Cara, como que foi a decisão de expandir? E aí eu não digo da franquia, porque da franquia você contou, né? Teve a pandemia, um pouco mais e tal. Mas como que foi essa decisão, assim? Cara, então, essa é uma questão que é o que eu comentei ali. Desde quando a gente abriu, a gente sabia que a gente queria ser nacional. Então, sempre não, né? Mas geralmente quando você abre alguma coisa, você tem referências. A gente tinha as nossas referências e a gente queria chegar nessas referências. E isso é uma dica que eu dou pra todo mundo. Quando você tá abrindo um negócio, se junte com a galera que tá dando certo. Não se junte com a galera que tá chorando. Quando você for entrar em grupo de empreendedor, grupo de dono de bar, não sei o que, vai ter 80% que é os que vão estar chorando. Que é o cara que chega... junho foi ruim pra você também? Foi. Então tá bom. Cara, não é, então tá bom, velho. Você tá uma bosta, tem que fazer alguma coisa. Sabe? Então,
desde o início a gente juntou com as pessoas que eram boas e a gente falou, cara, a gente quer ser igual a essas pessoas aqui. Então a gente tinha as marcas X, Y, Z, e a gente queria ficar igual. Então, e eles eram marcas nacionais. A gente queria ser conhecido nacionalmente. A gente só não sabia como que a gente ia fazer isso. Então a decisão de ser grande sempre teve presente. A gente ia crescer próprio, não crescemos próprio por conta da pandemia. Hoje em dia ainda é um desejo ter várias outras marcas, sei lá, no meu celular aqui eu devo ter uns 10 projetos prontos ali de coisa de japonês, de um monte de coisa. E depois da pandemia, durante a pandemia, na verdade, a gente foi convidado, a gente teve contato com algumas marcas que estavam expandindo com franquia, e a gente foi convidado para ser acelerado por uma aceleradora de franquias para crescer. Daí a gente falou, cara, tá bom, vamos. O cara falou, dou 3 meses para vocês organizarem a casa. E a gente falou, bom, tá bom. Daí a gente sentou, não tinha nada pra fazer mesmo, né? Tava pandemia, só tinha delivery. E daí a gente começou a fazer o trabalho de casa, montar os processos, tudo isso que eu falei. A gente já não tava presente no dia a dia do bar. A gente já, sei lá, por 2 anos a gente ficou todo dia no bar. E isso é uma coisa que eu falo. Não adianta você abrir um negócio que você... Hoje eu tenho um franqueado que acha que no primeiro mês já dá pra colocar gente. Cara, não. Você tem que se esforçar. Não Quer deixar não a pessoa fácil. lá e quer não ficar é em casa. fácil. Não é fácil. É uma merda. Então a gente ficou 2 anos lá, depois a gente começou a se afastar. E aí a gente começou a olhar pra dentro, fazer todos os processos, facilitar tudo que a gente tinha que facilitar, até o momento que a gente conseguiu deixar tudo estruturado para abrir por franquia. A gente ficou, acho que uns 6 meses com essa aceleradora, depois, por questões mais de fit cultural, a gente saiu e começou a fazer a expansão sozinha. Hoje a gente gosta do modelo de franquia por conta de equity. Daí a pessoa ali que mandou a pergunta, e é uma pergunta que sempre fazem também, e eu gosto de deixar claro, assim, expandir próprio ou expandir por franquia? Qual que é a diferença? A diferença é o seu objetivo. Franquia, ela aumenta equity. Equity é valor de marca, tá, pessoal? Então, se você tem um planejamento de vender essa marca no futuro, a franquia é muito bom, porque com baixo investimento você ganha capilaridade, ganha regiões, a tua marca ganha valor no mercado, e a partir disso, quando você for vender sua marca, ela vai ter um valor mais alto. Se você começa a crescer próprio, você tira capital antes, então você está desembolsando grana, só que o lucro vem inteiro. Eu ganho 5% do que os meus franqueados faturam. A margem é outra, né? O cara que abriu o próprio bar ganha 30%. A nossa margem é 30% média, 25% a 30%. Ele vai ganhar 30% do faturamento. Então essa é a diferença. Depende do que você quer. Se você quer um negócio mais calmo, com dinheiro já, é isso aqui, é próprio. Se você quer um negócio mais rápido, sem investimento e com dinheiro lá na frente, você vai trabalhar um monte agora pra ganhar depois, aí é franquia. Que maneiro, que maneiro. E cara, dessas praças todas que você visitou e tal, pô, você tem um monte de bench, né, de outros, cara, bares, casas e tal. Cara, eu queria que você trouxesse a principal cagada, assim, a mais comum, batata. Isso aqui é uma cagada padrão que a galera tá fazendo. Cara, Tá na operação. Um dos principais é achar que tudo se resolve atrás do computador. Achar que marketing digital é a solução. E, cara, não é. Você tem que trabalhar. Sim, você tem que estar na operação. A gente pede ali pelo menos 6 meses. Hoje, como a gente já tem tudo estruturado, todos os processos, eles não precisam ficar 2 anos igual a gente. Mas pelo menos 6 meses na operação para entender tudo que funciona. Até hoje, eu moro bem perto da janela, uma quadra ali. Às vezes dá um problema na chopeira, que por mais que a gente tenha todos os QR Codes ali do que fazer quando der o problema, eles vão, Gustavo, não consegue descer aqui rapidinho aqui. A gente já fez todos os passos. Aí foi ver, era porque eu não estava na tomada. Esse é o que ninguém lembra, o mais óbvio é o que ninguém lembra. Então, é legal ter uma operação para você saber tudo isso. Tem coisa hoje que a gente recebe de funcionário, recebe de franqueado, que a gente só fala assim, impossível. Porque a gente sabe como funciona tudo, então a gente sabe que é impossível acontecer aquilo. Então isso é uma coisa, mas o principal é achar que só com a parte online o negócio vai dar certo. Cara, não é. Você precisa estar na rua, você precisa fazer networking. Então hoje a gente tem um plano ali de inauguração das unidades, que elas passam por 4 meses, que eles têm que seguir exatamente o que a gente coloca para fazer. Então, no pré-inauguração, o cara tem que fazer ativação de panfletagem, tráfego pago, influenciador, tem a inauguração. No outro mês, ele tem que continuar fazendo essas coisas, colocar um evento que a gente indica, que é esse evento da Feirinha do Seu João, para fomentar a comunidade local. No terceiro mês, ele tem que sair fazer networking com bar. Por quê? Cara, porque se um dia faltar cilindro de CO2,
Você consegue. Se um dia você precisar saber quem que é o influenciador que bomba no restaurante, o cara sabe, ele já fez. Então você começa a fomentar esse tipo de coisa, você começa a construir comunidade, aí você começa a saber o que você tem que fazer parceria. Cara, eu tava contando ali, eu tive um case de uma franqueada nossa que passou 1 ano teimando com a gente sobre não fazer as coisas que a gente mandava. Porque é o que eu falei, gente, é o básico bem feito. Só que a galera acha que não é o básico, a galera acha que tem um segredo. É porque a galera tá acostumada com esse negócio do digital, que você compra um curso e depois você fica rico, e a galera quer saber qual que é o curso, qual que é o segredo. Fala, cara, o segredo é você fazer o básico bem feito. A gente passou por 1 ano, cara, teimando, fazendo. Quando deu 1 ano, ela falou, tá bom, manda um checklist do que fazer. Era basicamente o plano. que eu já fiz 4 meses atrás. Só que daí ela começou a fazer. E fazer sair do bar e fazer ativação, fazer parceria com empresa, fazer isso que para o negócio começar a dar certo. Então eu acho que o maior erro é achar que o negócio vai dar certo só com online. Porque não vai dar. E não se preocupar com o que está acontecendo na operação. Acho que são os dois lados. Que é o básico também. Você pensar em como atrair mais gente e garantir que dentro o negócio esteja rolando. Entendeu? Então acho que são essas duas coisas. O erro é sempre o básico. Assim como o básico bem feito dá certo, é o básico mal feito que também dá errado. Dá errado. Também dá errado. Exatamente. Sensacional, sensacional. E, cara, por último, antes da gente abrir para mais perguntas, cara, queria saber os 3 maiores marcos aprendizados assim do Janela durante toda essa trajetória ali, que foi, cara, turning point, que foi virada de chave ali pra onde vocês chegaram hoje. Essa eu anotei no celular, que eu não queria esquecer, peraí. Mas a primeira é básico bem feito. E o básico bem feito, pessoal, não só na parte de marketing, básico bem feito, gestão. Então, a gente tem uma frase lá dentro do escritório, que sempre que vem algum problema, seja a franquia do Janela, da Soft, não sei o quê, a gente, unidade tal tá fazendo tal coisa errada. E sempre essa unidade que faz essa coisa errada é a unidade que não tá faturando. A gente olha um pro outro e a frase a gente tá pensando até em lançar um livro com essa frase, que é: não tem segredo. Não tem segredo. É só você fazer o básico bem feito. Mas é o básico bem feito na gestão. Esses tempos atrás eu fui dar uma mentoria para um menino que tem bar e tal. E daí ele queria saber o que precisava para expandir e tal. Daí eu fui falando. Quando eu cheguei numa parte, eu falei assim: daí você tem que ter o DRE, blá, blá, blá. Eu falei: tem alguma pergunta? Ele falou assim: o que é DRE? DRE o quê? Aí eu falei: cara, você não preenche DRE? Ele falou assim: o que é DRE? Daí eu falei: puta merda, cara. Eu falei: então não tem como você expandir. Porque eu falei: você não sabe nada do teu negócio. Porque lá vai ter todos os seus custos operacionais, vai ter quanto que você fatura, vai ter o lucro, vai ter tudo. Você sabe de tudo por ali. E é o básico da gestão. Então não tinha o básico da gestão. O produto tá bom? Cara, a primeira coisa, o primeiro crítico é você. Cara, se você achou mais ou menos, não coloca esse negócio pra vender, cara. Não coloca, tem que ser bom, no mínimo bom. Não que seja pouca coisa, né? Que nem você falou. Cara, a gente começou com pouco, cara. Exato. Cara, hoje, quando me perguntam assim, qual que é o teu hambúrguer preferido? Cara, pra mim, o meu hambúrguer preferido é o Crispy de Onion do The Bronx. Quando eu falo isso, a galera: nossa, mas não é o do Janela? Eu falo assim: cara, o hambúrguer que é o meu preferido custa R$45. O do Janela custa 26. Por quê? O nosso é o básico bem feito. Essa é a nossa oferta. Então, eu não quero ser o melhor hambúrguer. Eu quero ser o melhor drink. Então, eu foco no básico bem feito no produto. A gente fez uma vez reunião com um cara que ele falou assim: vocês poderiam ter um gosto muito melhor se você tivesse o nosso queijo. Eu falei: sim, só que o seu queijo custa o triplo do meu queijo. E eu não vou conseguir repassar isso pro meu cliente. Então a gente sabe que a gente tem um produto bom. Não é o melhor produto de hambúrguer que você vai comer na vida. Vai ser o Holly Burger de São Paulo? Não vai ser. Mas é um produto bom. Então, o básico bem feito na gestão, o básico bem feito no produto e o básico bem feito no marketing também. Então esse é o primeiro. O segundo, a gente falou muito de comunidade. E comunidade é muito importante. Só que vocês já devem ter visto vários e vários cases por aí de influenciador com milhares e milhares de seguidores que quando lançou alguma coisa não vendeu nada. Por quê? É uma outra coisa que a gente aprendeu também. Você tem que equilibrar o conceitual do comercial. Tem restaurante que abre, que ele é tão conceitual que eu e os meus sócios, a gente se olha e a gente fala: quanto tempo? Quantos meses? Porque a gente já sabe que vai fechar. Porque é muito conceitual. O cara só foca no conceitual. Quer ganhar a estrela Michelin, mas não tá fechando a conta no financeiro. Então,
a segunda coisa é isso. Você equilibrar o conceitual do comercial. Você tem que ter comunidade? Tem. Mas essa comunidade tem que ir no seu bar. Não adianta você ficar fazendo vídeo no TikTok, no Instagram, ter milhares e milhares de pessoas te seguindo, só que teu bar é em Curitiba e as pessoas que estão te seguindo são de São Paulo, de Pernambuco, de Fortaleza, porque vieram por causa do negócio da dancinha. Então você tem que equilibrar essas duas coisas. Não adianta você ter audiência se essa audiência não consome. Então equilibrar essas duas coisas. E a terceira é o foco no público, que a gente tanto falou aqui. Não dá pra você querer falar com todo mundo. Dá pra você falar com todo mundo. Vou dar um exemplo de um lugar que fala com todo mundo e dá certo. Madaloso. Cara, vai o idoso e vai a criancinha. Por quê? Porque eles são standard. O marketing dele é standard. Ele fala de produto. Ele só oferece o produto. A experiência é você ir lá e comer aquilo e agora, né, é no maior restaurante da América Latina, blá, blá, blá. Eles atendem todo mundo. Você, principalmente, se você está criando algo hoje em dia, você precisa ter um público. Pode ser um público nichado, hiper nichado, ou pode ser um público mais abrangente. Mas você tem que saber quem é. Por exemplo, vou dar um exemplo de nichos, né? Você quer comer um macarrão. Você vai comer... Fala uma marca de macarrão aí. Marca de mercado? Mercado. Barilla. Agora você quer comer um macarrão rápido. Eu vou no miojinho. Miojo. Agora você quer comer um macarrão rápido e andando. Aí eu não sei mais. Cup Noodles. Então você tem 3 nichos dentro de um mesmo produto. Você pode atender a galera que quer o Barilla, a galera que quer rápido e a galera que quer rápido andando. Dentro do teu negócio é a mesma coisa. Você quer atingir o público universitário, você quer atingir o público jovem, você quer atingir o público e assim por diante. Assim como, vai ser skatista ou não. Então, essas coisas você tem que decidir. A gente, por exemplo, o nosso público, a gente divide por idade, não necessariamente por lifestyle. Mas dentro da nossa marca, a gente tem alguns lifestyles que combinam mais. Então a gente tem uma afinidade com o público LGBT, com a galera do hip hop, com a galera da arte, com o tatuador. Eu não necessariamente converso com a galera do surf. Tipo, eu não converso com essa galera. Principalmente porque eu não tenho nenhum bar perto. Não, eu tenho, né? Tem Itajaí, tem Balneário, Floripa. Mas não tá... A gente não tem esse lifestyle. Uhum. Então, o negócio foca no teu público, não tenta atender todo mundo, porque quando você faz uma coisa fora, pode ser que seja um tiro no pé. Vou dar um exemplo de coisa errada que a gente fez. Quando começou o TikTok, ninguém usava TikTok ainda. A minha amiga, ela é dona da Nice House. A Nice House foi uma das primeiras casas de TikTokers brasileira. E quando começou, eu falei, cara, então a gente tem que entrar com quem tá hypado. E a gente foi fazer parceria com ele. Só que naquela época, de fato, a casa de TikToker era da galera 14, 15, 16 anos. E a gente se lançou no TikTok fazendo o combo da Nice. Que era... A gente fez toda uma embalagem da Nice House, tinha um milkshake colorido e os hambúrgueres. Cara, parava carro, saía a mãe e a filha. Eu quero milkshake, não sei o quê. A gente ganhou 30 mil seguidores no TikTok e ganhou 15 mil seguidores no Instagram. O que eu batalhei pra tirar esses 15 mil seguidores depois, porque, cara, tava atrapalhando tudo. Eu fiquei postando peito todo dia, quase. A gente, era tudo, tinha parede de peito atrás, palavrão, muito, bebida, pras mães verem e tirarem essas galera. Porque tava atrapalhando, não tava legal. Então, o terceiro aprendizado é focar no público e o público é regra. E nada tira o fato de você poder abrir um outro negócio que seja... Cara, vi uma oportunidade de outro público. Putz, esse aqui não tá sendo bem atendido. Pô, vamos lá, vamos fazer uma outra parada. Isso foi um movimento que a gente fez com o Janela no delivery, por exemplo. Durante a pandemia, a gente atingiu muita gente com o nosso hambúrguer que não era o público do Janela. A galera conheceu no delivery e adorou o hambúrguer. Quando reabriu, eles começaram a ir no bar. E a gente sabia quem vinha. O pessoal chegava assim, ó, tipo, onde eu tô? Sabe? Isso era um bar, não é uma hamburgueria. Então é aqui que eles fazem? Daí a gente falava, não, a gente conheceu vocês no delivery, não sei o que, daí a gente veio comer aqui e tal. Daí o que a gente fez? A gente separou. Lá a gente é Janela Burger, porque lá é pra atender todo mundo mesmo. Lá é pra pegar a galera que quer comer hambúrguer. E a galera... Eu tenho muito público, por exemplo, que a gente sabe por sobrenome as famílias High Society de Curitiba, né? Tem gente que só compra no delivery, nunca foi no Janela. Nunca foi. E teve um dia que eu descobri o porquê. Tinha aberto o outro burger, que era uma hamburgueria do Lenin Palhano, que é um chefe super renomado aqui de Curitiba e tal. E eu fui comer lá.
E eu tava comendo e tal, e na mesa do lado tinha 4 pessoas, inclusive amigas dele. E eles comendo e tal, daí a pessoa falou, tá gostoso? Não, tá bem bom e tal. Daí ele falou, tá gostoso? Tá. Ah, mas ontem eu comi no Janela, tava melhor. Daí o outro falou assim, é que lá tem o temperinho, né? A galera acha que o quê? Que o chapeiro fica fumando maconha em cima sabe? Então a gente defumado. é isso. E por que essa galera não vai lá? Porque eles acham que é assim, entendeu? Então é o público. Você tem que focar nesse público. Eu não vou querer deixar o negócio bonitinho pra atender o sobrenome, enquanto eu posso ganhar muita quantidade com o meu público, que é esse aqui, entendeu? Cara, que sensacional. Sensacional. Pô, antes da gente abrir pra perguntas, uma salva de palmas, né, pra gente encerrar. A plateia, Davi! Caraca, esquece. Pô, nossa, a cabeça fica... Cara, a gente vai ter que conversar depois. Mas, Amanda, vamos lá. Perguntas da galera... Não, da galera do home primeiro. Não tem? Não tem? Então, da galera presencial. Ninguém tem pergunta? Bora lá. Deixa eu chegar ao microfone, que eu Isso. tô velho já. Cara, me diga uma real. Você acha que o Ruína da Vida pegou rabeira no Janela? Cara, eu acho que não. Inclusive, a gente vai ser vizinho agora. Eles estão abrindo na Prudente. Eu acho que... Eu não acredito muito nisso, porque a proposta deles é diferente. O que eu acho que aconteceu foi, assim como a gente visualizou um aumento no consumo de street food, street bebida, enfim, eles também viram. Então, eu acho que o cenário do rolê de rua foi aumentando e, consequentemente, com isso, outras coisas foram surgindo. Eu acho tem algumas marcas que deram Ctrl-C, Ctrl-V no que a gente fez. Quer dizer, sei lá, vendeu o Smash Burger com os drinks com refrigerante de gengibre, com a espuma de gengibre, e não sei o quê. Esse sim. Mas eu acho que eles conseguiram construir uma marca legal, que se comunica com a galera. Tem produtos que eu não tenho, assim como tem produtos parecidos, mas acredito por conta de tendência. Então, eu acho uma marca super legal. Quando eu fiquei sabendo que eles iam pra Prudente, achei bem massa. Porque, inclusive, a galera do escritório, lá do meu, vão no Ruína. Então, tipo, a galera vai consome no Janela. Não sei, tem um rolê lá que acho que se vai de chinelo, ganha um desconto lá. Daí, às vezes, a galera leva o chinelo na bolsa pra ir pra lá depois. Então, eles não. Mas eu acho que tem algumas marcas que foi complicado. Durante a pandemia, principalmente, assim, surgiu muita marca querendo pegar rabeira, principalmente porque a gente não tava abrindo pro público, tava só no delivery, e a galera falou, bom, então vamos atender essa galera aí que eles atendem. E daí, só que, cara, o que acontece? Eu acho que pra esse tipo de marca é muito evidente. Em dia que o Janela tá bombando, os lugares que copiaram estão vazios. Agora, o lugar que soube construir comunidade tá cheio. Eu passo lá na Praça da Espanha, o Ruína tá cheio. Então, eu acho que é essa a diferença. A galera que faz o negócio certo tá indo bem. A galera que faz o negócio porque copiou e tal, não consegue expressar a experiência, o branding e tal. Então, eu acho que daí não vai pra frente. Beleza, obrigado. Você é do Ruína ou não? Não, do Shark Attack. Ah, tá. Não, beleza. Imagina ele falando, porque eu sou. E eu peguei Pelo menos falei assim. bem. Pelo menos falei bem, né? Boa. Mais dúvidas? Mais alguma pergunta, galera? Vai, filho, vai. Aproveita, pô. Não, primeira pergunta, na real, antes de eu engatar na que eu queria fazer, tipo, quanto que é um investimento inicial fora a marca, fora a parte da marca, da franquia, quanto que é um investimento realmente pra botar na parede ali? Cara, depende. Ó, o Mesa. A gente abriu o Mesa agora, fica do lado da janela. Você sabe qual que é? Você já passou na frente ou não? Não. É um boteco raiz, assim, que tipo, não tem nada instagramável e tal. Chuta quanto que a gente gastou pra abrir? Então, na verdade eu não tenho muito como chutar porque todo mundo que foi e tinha uma ideia melhor, assim, falou de valor com a gente, chutou pra gente um valor muito mais alto do que o que a gente realmente começou. Quanto vocês gastaram? Putz. Fala aí, pô, nada a ver. Então, a gente gastou 30 mil, na verdade, pra abrir. Uhum. E... Todo mundo falou quanto? Pô, falaram 100, 150, porque... É porque assim, pô, a gente arriscou tudo, tá ligado? Sim, tipo, sim. foi na linha, tá aberto até hoje, só porque tá pagando...
certinho ali. Se o primeiro mês tivesse sido uma bosta, assim, não tivesse pagado, tinha fechado no primeiro mês. Enfim. Mas respondendo, a gente abriu, basicamente abriu uma marca nova com 12 mil reais. Por quê? Daí eu vou explicar. Hoje a gente tem contatos o suficiente para ter conseguido todos os equipamentos, assim como a pintura, assim como isso aqui, com marcas. Que são coisas que quando eu abri o Guards, nenhuma marca acreditou em mim. Quando eu fui abrir o Janela, todo mundo queria regaçar. Então, e a gente foi bem criterioso quanto a isso. A gente, desde o nosso início, a gente estava com o branding de ser uma marca que fortalecia a cultura local. E até hoje, a Diageo vai lá, que é a dona da Tanker e tal, não sei o que, bater na nossa porta e querer colocar. A gente tá com a Baco, que é daqui de Curitiba, tá com a Ambre, que é daqui de Curitiba. Eles cresceram com a gente pro Brasil inteiro. A gente tá com marca de cervejaria local, por mais que a Ambev já tenha batido e a Heineken também para colocar. Então a gente sofre por isso. Eu podia estar bem mais rico se eu tivesse um negócio assim, sim, porque os contratos são milionários. Mas aí pro mês a gente falou, cara, pro mês tá sendo um bar novo, vamos colocar. Então eu abri com 12 mil reais, o resto foi tudo as marcas que pagaram. Um Janela hoje, tirando o valor de compra da marca, que é a taxa de franquia, que é 65 mil, a gente coloca um valor de investimento ali de 250 a 300 mil reais. Por quê? Cara, é uma estrutura que quando a gente vai abrir, agora a gente abre bonito, né? Então, tipo, você não precisa abrir. Por exemplo, ontem a gente atingiu uma vitória que depois de 8 anos a gente comprou uma seladora de pão, igual a do Mac. E um gaveteiro refrigerado para ficar embaixo da chapa para só pegar a bolinha do Smash e fazer assim, ao invés de ter que ir na geladeira. Cara, 8 anos depois. Eu não vou falar pro meu franqueado comprar isso e tal, mas se ele quiser, ele compra. Então, dá pro cara gastar barato. O Janela que foi mais barato foi 150, seguindo todos os padrões da marca. Então, o que é? O cara às vezes escolhe contratar uma empreiteira para fazer. O cara vai colocar o preço dele, não sei o quê, 300 mil reais. Agora, o cara vai estar lá fazendo, controlando, contratou o pedreiro, o seu João, tal, que tá lá, aí vai ser 150 mil reais. Hoje, com a nossa estrutura, cara, eu acho que assim, menos de 200 não dá, por causa da cozinha, dos equipamentos, é tudo inox, né? Eu tenho que dar um bar de qualidade ali. Mas eu acho que, cara, que depende muito do teu tamanho, do tamanho do imóvel, principalmente, o estado dele, né? Porque às vezes você tem que arrumar o teto, você não sabe e se ferrou, né? Mas se tiver tudo certo, cara, eu acho que uns 50 mil reais pra cima, você abre um negócio pra você começar. Claro que depois você vai tendo que melhorar, né? Como que é o nome do menino de terapia? Esqueci ele agora. O Paulo. O Paulo, cara, foi bem legal porque ele começou todo um movimento na internet antes, ele também conseguiu vários arregos. Mas abriu um bar... Eu falo assim, abre. Depois você vai melhorando. A gente abriu um bar de 40 metros quadrados. Na época a gente gastou 80 mil reais pra abrir o Janela. E aí pra abrir o Janelão, a gente gastou 30 mil reais pra triplicar o tamanho. Aí a gente foi melhorando. Não, agora a gente vai construir um mezanino. Agora a gente vai colocar uma escada maior. Então, cara, não tem essa de preço. Porque depende da proposta. Tipo, eu não sei quanto ruína gasta, mas, por exemplo, o nome já é ruína. Então eu não esperaria Entendeu? Vai muito do branding, assim como mesa. O mesa a gente basicamente só pintou a parede e colocou geladeira. E mesa, né? Hã? E sem mesa? Não, tem 4 mesas na frente do mesa. Então, é porque a pergunta que eu queria chegar é que, cara, com o Putz a gente tirou leite e pedra, assim. Foi esse investimento, cara, a gente, quebrou parede na mão lá. Tipo, tudo que foi feito lá foi feito na risca, assim mesmo. Massa. Mas uma parada que a gente imaginava que seria de outra forma era com relação ao que você falou de relação com o fornecedor, com as marcas e tal. Que, cara, quando a gente tava no papel, a gente achou que ia chegar lá, ia chegar as marcas, toma geladeira, toma as paradas aí. Bonificado, sei lá. Não foi nada. Nem uma mesa, um guarda-sol, não ganhamos nada. E aí, tipo assim, eu queria perguntar como é que foi essa relação desde o começo e como é que isso fica para hoje em dia com relação às marcas que estão ou não estão do lado de vocês, assim. Cara, foi igual. Eu tenho a sorte de ser designer, então todas as empresas que eu abri na vida, tirando as últimas, né, que agora tem um pouco mais de condição, mas as últimas, todas elas, eu construí com investimento de alguém. Então, o que eu fazia? Eu montava um PDF bonito, junto com um Excel agradável, e chegava para apresentar para os caras. O Guards, cara, eu fui em inúmeras marcas. A Diageo era a que mais fazia sentido, né? Ia estar no Pátio Batel e tal. Então a gente apresentava, fazia todo o storytelling ali para conseguir conquistar a marca. Só que, cara, a gente não tinha alguém para comprovar.
Um dia a gente sentou para falar com o Edu Krause, que era um dos sócios do... Era, ou talvez seja, um dos sócios do Mais 55 e diversos outros restaurantes ali. Quando ele viu nosso projeto, e a gente queria 300, 400 mil reais, ele falou assim, isso aqui eu levanto só com marca. Por quê? Porque ele tem um monte de estabelecimento dele que já fatura, já dá dinheiro para essas marcas. Então, a marca olha e fala assim, puto, o ROI aqui é positivo, o retorno sobre investimento. Então, investe no novo do cara, porque sabe que o cara já deu certo. Então, no Guards, a gente tentou com inúmeras marcas, com quais a gente conseguiu. E por isso que, quando a gente foi abrir o Janela, a gente foi tão pé no chão com essa questão de fomentar o local. Só acreditou na gente as marcas daqui de Curitiba. A Bastards que deu todas as chopeiras, todo o jogo de copo, investiu em banda no início do Guards. Então, quando a gente foi pro Janela, a gente fechou com a Bastards, a gente fechou com a Baco, com a Ambre, com as marcas que acreditavam. Depois de um ano, quando a gente estava com volume, vendendo 60, 80 mil reais por mês de chopp, aí que vem todo mundo bater na porta. Daí é de você fazer conta e tudo mais. A gente não abriu isso, abriu essa mão assim pro Janela, até abriu o Mesa. Quando a gente chegou no Mesa, a gente falou assim, cara, então vamos agora falar com marca. Daí a gente foi falar com a Ambev e foi falar com a Heineken. A gente recebeu proposta das duas. Então, propostas boas. Dava para eu abrir um bar 4 vezes maior do que eu abri. Mas só porque a gente tinha número para comprovar. Eu sabia falar quanto que eu ia vender, porque eu tinha experiência. Então você não tem esse número ainda. Você é uma aposta e as marcas não querem apostar, entendeu? Então você tem que comprovar. Então, sei lá, se você vai começar a fazer um evento grande por semana para bombar o lugar, depois de um tempo você vai ter um volume de quantidade, de litragem e tal, que você vai poder falar assim, ó, eu vendo tanto. Daí você quer fazer alguma coisa aqui? Aí, por primeiro, vai começar ou bonificação ou móvel, né? Cadeira, guarda-sol, não sei o quê. Só que daí você já tem. Aí você não quer mais isso, você quer dinheiro. E daí vai ser difícil, que daí você vai ter que crescer cada vez mais. Dinheiro é o mais difícil de você conseguir. Você tem que estar grande mesmo, para você chegar a uma proposta. A gente, uma vez, eu não vou falar a marca de delivery, mas a gente recebeu uma proposta de 300 mil reais na mão pra gente ir pra eles. Só que, cara, foi depois de 6 anos de marca. Então a gente falou, tá aqui, ó. A gente aceitou, obviamente. E depois acabou o contrato e a gente voltou pra antiga. Porque não valia a pena estar lá. Por que eles pagaram? Porque realmente eles precisavam fazer, talvez puxar marcas que eram boas pro app deles para que as pessoas comprassem por lá. Só que demora você ter isso. Tipo, realmente, do início, é melhor você buscar marcas locais que confiem no que você pode fazer. Mas você sempre precisa entregar um pró e contra. Hoje em dia, você consegue entregar, além de volume de venda, você consegue entregar mídia, né? Então, às vezes, você pode falar assim, ó, eu tenho tantos seguidores, ou eu tenho fechado esse time aqui de influenciador, e eu vou pegar a tua marca e vou fazer isso aqui. As minhas entregas não vão ser só de volume de venda. Vai ter volume de mídia também, que é uma coisa que no mês eu faço hoje. Se você for ver lá, espera chegar ao final do mês, você entra lá, você vai entender qual marca que a gente fechou dessas duas que eu falei. Porque vai estar de uma cor lá. Entendeu? Então é isso. Você tem as duas entregas, volume e mídia. Você tem que ver onde você consegue convencer o cara. É isso aí, na verdade. Minha experiência é muito isso aí. Eu não cheguei nesse passo ainda de poder falar, ó, consigo fazer isso aqui, mas é uma parada muito parecida mesmo. Acho que é isso aí. Fechou? Mais perguntas, galera? Não? Todos contemplados? Galera da internet também, tudo certo? Então, mais uma vez, uma salva de palmas e agradecer muito, muito, muito